Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mais precisamente sobre o efeito borboleta, em que um simples ato, muitas vezes sem aparente importância, pode afetar toda a nossa vida e mudar todo o nosso destino. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então vamos ao tema de hoje. Efeito borboleta. Uma simples palavra pode selar nosso destino para o bem e para o mal. Uma ação simples e sem aparente importância pode mudar completamente o futuro de uma pessoa e até do mundo, dependendo da reação em cadeia que essa ação provocar. Muitas vezes nós cometemos um ato, nós fazemos algo, que aparentemente não tem importância nenhuma, mas com a reação em cadeia, com o desenrolar dos acontecimentos, essa simples ação pode ocasionar resultados e consequências, grandes resultados, que podem afetar toda a nossa vida. Assim, todo esforço para a evolução e para o bem tem um potencial fabuloso, podendo direcionar o destino do ser e até mesmo de toda a humanidade. Ao decidir trilhar o caminho da espiritualidade, o ser movimenta forças poderosíssimas que provocam uma reação em cadeia e alcançam proporções inimagináveis. Pense em você como em alguma situação, como se você fosse um simples estupim, uma fagulha, em uma floresta, que pode causar um grande incêndio. O que é um palito de fósforo? Uma coisa minúscula. Mas imagine, o desastre que ele pode ocasionar. Não é verdade? Assim como ele pode ocasionar um desastre, pode acender uma luz e uma fogueira, que vai nos aquecer e vai nos ajudar a preparar o nosso alimento. Isso vai depender das circunstâncias. Portanto, não subestime a importância do seu esforço para adquirir e repassar conhecimentos e evoluir. O conhecimento espiritual é como a água, que se permanecer estagnada, se contamina, se torna inútil e nociva. As energias positivas devem ser direcionadas para o bem da humanidade. Ou seja, todo o seu conhecimento espiritual, e mesmo conhecimento material, intelectual, moral, deve ser utilizado para o bem das pessoas de toda a humanidade, não só de si mesmo. Pois o conhecimento, ele acumulado, ele é egoísta. Portanto, ele não traz benefícios para ninguém. Então, vale aquela máxima do Cristo, de que a quem muito foi dado, muito será cobrado. O conhecimento espiritual deve ser fluido e saciar a sede de conhecimento das pessoas, assim como a água sacia a sede de quem precisa. Ao dividir o conhecimento, o homem ensina e aprende ao mesmo tempo. Isso é real. Você aprende quando ensina. Isso é um fato. Todas as vezes que você ensina, ainda mais sobre a espiritualidade, você aprende mais um pouco. Porque durante o seu ensinamento, os bons espíritos e os mentores também inspiram novas ideias e novos conhecimentos. Então, você dá e recebe ao mesmo tempo. Portanto, procure ensinar o que aprendeu. Divida o conhecimento que ele se multiplica, pois dividir o conhecimento é um ato de amor. E todo ato de amor sempre retorna multiplicado para quem ama, pois o amor gera mais amor. Existe apenas uma regra para o compartilhamento do conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual jamais pode ser imposto a quem não o deseja,
ele deve ser compartilhado com quem o quer e necessita deste conhecimento. Pois nem todos estão preparados para adquirir o conhecimento espiritual. Portanto, o proselitismo é um erro. Jesus fez uma analogia, né, para você não dar pérolas aos porcos. Né? Foi uma analogia bem dura da parte dele, mas é a realidade, certo? As pérolas a que ele se refere é o conhecimento espiritual. Né? E dizer que os porcos, né, se você lhes atirar pérolas, eles as pisotearão e se voltarão contra você. É verdade. Né? Porque ao compartilhar o conhecimento espiritual, as pessoas ignorantes, né? Ignorantes no sentido de falta de conhecimento, né? Elas têm suas próprias ideias. E ao confrontar essas ideias que eles têm, eles podem se voltar contra você e se voltam. É o que mais nós temos visto, né, com a intolerância religiosa. Até mesmo quem precisa do conhecimento espiritual, se não o deseja, nada feito. No entanto, o conhecimento é como a semente jogada em solo seco. Ficará adormecida até que a chuva caia e o ambiente se torne propício. Então, ela brota, cresce, cumprindo o seu papel. Ou seja, o conhecimento deve ser disponibilizado. Né? Uma pessoa mais ignorante, ao entrar em contato com esse conhecimento, ela não estando preparada para ele ainda, né? ela o rejeitará. Mas esse conhecimento ficará adormecido em seu inconsciente. E no momento propício, ele vai retornar. Ele vai brotar, né? E crescer e se propagar. Mas poucos querem aprender. Às vezes parece que estou pregando no deserto, podem dizer algumas pessoas. Isso de pregar no deserto é uma ilusão. E muitas vezes é apenas a vaidade falando mais alto. Pode ser apenas desejo de reconhecimento público, que não significa nada. Então muitas vezes você sente que está pregando no deserto e para pouquíssimas pessoas. Mas isto é uma ilusão. Isso muitas vezes é o ego e a vaidade falando. Né? O que você deseja, na verdade, não é distribuir o seu conhecimento. O que você deseja, na verdade, é o reconhecimento das pessoas. E isto é vaidade. A pessoa julga a importância de um trabalho espiritual pelo número de pessoas que reconhecem esse trabalho. Mas esse raciocínio tem duas premissas falhas. A primeira é que se você conseguir ajudar uma só pessoa, já terá valido a pena, pois essa pessoa pode gerar uma reação em cadeia e repercutir em outras centenas ou milhares de outras pessoas. Ou seja, se você ajudar uma só pessoa, já terá valido a pena. Né? E ainda pode acontecer dessa pessoa, né, ajudar outras milhares ou até mesmo milhões. Portanto, faça a sua parte. Existem inúmeros trabalhadores no mundo espiritual que vão utilizar seu trabalho em benefício da humanidade. O homem planta a semente. O resto é por conta da natureza. Ou seja, façamos a nossa parte. Né? E o resto fica com o universo e com Deus. A segunda premissa falsa sobre a questão de pregar no deserto é pensar que realmente podemos estar a sós. Nas 24 horas do dia, em qualquer lugar do planeta, estamos rodeados de espíritos que nada mais são do que pessoas comuns, sem um corpo físico. Essas pessoas também precisam de conhecimento e ajuda. E você, ao compartilhar conhecimento espiritual com os encarnados, compartilha com eles também, quando você fala e enquanto grava uma mensagem ou um vídeo. Você mesmo pode não perceber que está cercado de ouvintes, mas está.
de pessoas como eu e você, que necessitam de conhecimento e de orientação. Então, muitas vezes você pensa que está sozinho e não está. Né? Ao pregar, né? Ao distribuir, propagar o conhecimento, né? Para um grupo mínimo de encarnados, você não sabe qual é, na verdade, a sua plateia, ou seja, os seus ouvintes. Eles certamente serão muito mais numerosos do que os que você pode perceber. Muitos desses espíritos que nos rodeiam, por estarmos no umbral, estão tão perturbados e perdidos que são incapazes de serem ajudados por bons espíritos socorristas. Tal estado de confusão, ignorância e materialização em que se encontram. Mas eles podem nos ver e ouvir, pois estamos muito materializados, e assim podem se beneficiar do nosso trabalho. Os próprios mentores podem os atrair para que aprendam conosco sobre a espiritualidade, sendo muito beneficiados com esse conhecimento e essa orientação. Muitos postos de socorro estão localizados em lugares simples e modestos, como centros espíritas e igrejas, na periferia das cidades e no interior. O encarnado, quando vê esses lugares, não se dá conta não dá nada por eles. Você vê nesses lugares tão simples, você não dá nada a ver por eles, né? Mas na verdade são faróis de luz, guiando incontáveis números de espíritos necessitados e em sofrimento. Mesmo que você pregue literalmente no deserto, se for sincero, muitos estarão te ouvindo, atraídos por sua luz e sua vibração. Mesmo que você estivesse isolado em um deserto, pregando a espiritualidade, mesmo assim você estaria rodeado de ouvintes. Não se engane. Nunca, jamais estamos sós. Não se iluda. A solidão não existe de fato. Tanto nas boas como nas más ações, você sempre estará cercado de testemunhas, companheiros da luz ou comparsas das trevas. A escolha é nossa. Assim, ao dividirmos nosso conhecimento, estamos ajudando muitas pessoas, mesmo sem percebermos. E na medida que auxiliamos, somos auxiliados também. Na medida em que ensinamos, também aprendemos, pois todos temos muito o que ensinar uns aos outros. Ou seja, fale e repetir. Todas as vezes que você distribui conhecimento, você também adquire conhecimento. Pois todas as pessoas têm muito a ensinar umas às outras. Nenhuma obra do bem é perdida. Toda ação gera uma reação em cadeia. Por isso, na maioria das vezes, jamais saberemos o verdadeiro alcance dos nossos atos. Mas Deus e o universo sabem, e pela lei da semeadura, colheremos tudo o que plantamos, ação e reação, causa e efeito. Tudo o que fazemos e todas as nossas escolhas têm consequências. Até não escolher já é uma escolha e tem consequências. É impossível ficar em cima do muro, pois geralmente o muro pertence ao lado das sombras. O bem nunca se omite, ele sempre assume uma posição. Já que é impossível não fazer escolhas, a atitude mais lógica e sensata é procurar fazer mais escolhas boas do que escolhas ruins. E nossa vida será útil e proveitosa. Assim, em nossa volta para a pátria espiritual, seremos recebidos em festa por nossos amigos, mentores e pela nossa família espiritual, como um vitorioso que retornou bem melhor do que partiu. Então, cada ato, cada palavra, cada pensamento no bem, né, traz consequências, boas consequências, para a pessoa que emitiu e para toda a humanidade, para todo o planeta. Ok? E ficamos por aqui. Desejo a vocês muita paz, muita felicidade, muitas realizações, que esse ano de 2024, né, seja um ano
de prosperidade, de reforma íntima, de muito amor. Né? E eu espero que todos vocês, né, estejam de alguma forma, né, sendo beneficiados, né, com uma resquezinha de luz, né, deste canal que eu faço com tanto amor e com tanto carinho para vocês. Ok? Então, eu agradeço. Ficamos por aqui. Namastê. Até uma outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.